Os grandes chaebol, as grandes empresas... Chaebol, para quem não está dentro da literatura coreana, são os grandes oligopólios coreanos. As grandes empresas coreanas. Né? Essas empresas, elas atuavam no setor. A partir do momento que ela amadurecia o conhecimento tecnológico desse setor, eles partiam para a diversificação, para novos setores. E aí você tem, né, a Samsung, que produz vacina. Você quer ver uma coisa interessante? Agora, da história. Isso é... Vacina. Vamos lá. O presidente da Samsung estava preso. Você quer um tablet ou uma vacina? O cara preso. Coreia, crise da Covid. Como é que nós resolvemos o problema da crise da Covid? Nós queremos vacina, mas a gente não quer só tomar vacina. A gente quer produzir vacina. O cara de dentro da prisão negociou uma parceria com a Pfizer para a Samsung produzir, a Biologic Samsung, empresa, produzir vacina na Coreia. Então, essas empresas têm um potencial. Por quê? Saíram do outro lado? Hã? Saíram do outro lado? Deu certo? Opa, a Coreia hoje é uma das maiores produtoras. Parceria tecnológica e outra. O presidente da Samsung recebeu perdão presidencial por serviços à nação e está solto. Por duas questões. Né? Isso foi em 2023, 2022, 2023, 2022. Ele recebeu perdão presidencial em maio de 2022 pelo presidente que o prendeu, enquanto era procurador da República. Né? E duas coisas ele negociou de dentro da cadeia para solucionar problemas do país. Falta de semicondutores, e aí ele ampliou a capacidade produtiva da Samsung, uma Samsung que produz semicondutores e que produz vacina para salvar a vida das pessoas. Então, é o que o André está colocando. Você formou um ecossistema. Isso. Né? Um ecossistema extraordinário em que a educação ela foi direcionada, coordenada para um projeto. Eu posso investir em educação, mas sem um foco, sem uma estratégia de desenvolvimento, eu posso formar mão de obra que não tem correspondência com as demandas do mercado. Duas coisas aqui como resultado desse processo da Coreia. Até numa das brigas que a gente entrou com o pessoal em Twitter, porque foram várias, precisa né? viver, né? Eles vieram questionar por que a Coreia do Sul usava muito, tinha um sistema de seguridade social realmente assim, bem exíguo, né? Eles não gastam muito com isso. Só que quando a gente ia ver os rendimentos de mercado, o país tem a menor desigualdade de rendimento de mercado. Muito possivelmente porque a qualidade dos empregos que esse tipo de estrutura gera é muito maior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver agora com um recente dado que saiu de que os nossos estudantes qualificados que saem da universidade não conseguem empregos no nível de qualificação para qual eles estão prontos. Então fala, tá faltando mão de obra, a gente não tem mão de obra qualificada. Muito possivelmente isso é setorial, tem a ver com determinadas qualificações, né, que são demandadas e não são atendidas. Mas os dados, na média, mostram que a universidade está contribuindo pouco para o nosso estudante. Porque justamente existe ainda aqui no Brasil esse afastamento, né, entre a universidade e a empresa, que não é meramente uma questão assim, vamos dizer, de proselitismo. É porque precisa fazer um esforço consciente, contínuo, tem que atravessar governos de construir o que a Coreia fez, que é um sistema nacional de inovação. Então, parem para pensar, tem uma empresa que produz tablet, produz celular, produz quantidade enorme de coisas. O conhecimento que ela tem, ele tem um nível de abstração tão elevado que ela consegue reconverter, ou seja, mudar o esforço dela para produzir algo como vacina. Porque ela tem acesso a essa capacidade de produção de conhecimento que é compartilhada, né, dentro daquela economia. E isso a gente, né, nunca conseguiu fazer.